O último capítulo de One Piece confirmou algo pra mim que já tava pairando o arco de Elbaf antes mesmo dele começar. Porque na hora que o Loki viu o seu amigo Lobinho sendo enforcado até a morte e usado pra chantagear ele, e mesmo assim não pensou duas vezes e falou: pode matar, isso vai me dar mais ódio, vontade de destruir todo mundo no futuro. Isso só confirmou que ele é um cara do bem. E pior, uma força maligna que tá próximo do Chapéu de Palha e é a culpada por tudo, o verdadeiro traidor de Elbaf. E pra você não ter dúvida, o ato de traição tá literalmente estampado na cara dele. É o Yaru e essa espada, bom, você sabe exatamente de quem é essa espada. Fala galera, espero que eu sou o Derek. Eu pensei essa na minha cabecinha, tá? Confia, porque já tinha vários indícios, então deixa o like, se inscreve, porque a teoria de hoje tá quente e o arco de Elbaf finalmente tá entrando nos trilhos pra gente entender o que ele vai propor pro futuro do mangá. Então é isso, Alanzito, chama a vinheta, obrigado por editar aí, let's fucking go! O capítulo 1136 de One Piece é um daqueles que vamos olhar pra trás várias vezes durante a saga de Elbaf, porque eu acredito que ele já dá todos os contornos para os próximos acontecimentos da saga. Mas calma, antes vamos focar no traidor, como o Oda deixou algumas pistas surreais que vão te deixar de queixo caído se você ainda não se ligou nelas. Quem é o nosso suspeito? Yao, o antigo ancião guerreiro de Elbaf. E quem é esse cara? A primeira vez que ele aparece na história são nos capítulos 866 e 867, quando durante o arco de Whole Cake, nós damos uma passadinha em Elbaf, mais ou menos 60 anos no passado. A essa altura, ele já é um guerreiro lendário aposentado, que junto do seu parceiro Yoru, diferente Yao e Yoru, foram a dupla de capitães dos piratas gigantes quando eles aterrorizavam os mares nos últimos séculos. Agora, qual é a temática principal desse personagem se a gente pudesse descrever ela? Na minha opinião, acho que como o Oda tá deixando bem claro, é o antigo caminho dos gigantes, o caminho dos guerreiros, a conservação dessa cultura, dessa tradição que eles carregam em Elbaf. E já nesse flashback, vemos que ele até aceita o meio da mãe Carmel, né, comércio ao invés de pilhagem, mas mesmo assim ele tem ressalvas, ele diz que não podem esquecer que são guerreiros. Ele tá tentando preservar esse ideal, tanto que o Hajirudin, nessa época, durante o flashback da Big Mom, tem ali seus 19 anos, ou seja, uma criança gigante que está sendo incentivada ao Yao a continuar seguindo o caminho do guerreiro. Eles estão hypando o jovem. E o Hajirudin fica super empolgado, né? Ele trata o Yao e Yoru como esses grandes heróis históricos. Você vai lembrar também durante esse flashback que a Big Mom surta e acaba matando o Yoru e jogando a vilazinha onde os anciões habitavam em desgraça. Fogo, Ipon, e quebra o velho, e mata um, e é o drama. A mãe Carmel consegue apagar o fogo com seus poderes da fruta da alma e acalmar a Lilin com o Semla, na sobremesa deliciosa que fez ela surtar e destruir tudo depois de 6 dias em jejum. Mas a essa altura a tragédia já estava feita. Com todo o papo de honra do Real, a verdade é que ele fica a um momento de matar a Lilin dormindo. Então, por mais que ela fosse o demônio da destruição, né, alguém que veio ali para atacar fogo e zoar o rolê, matar uma criança dormindo é bem grave, e quando o papo é sobre honra, é um pouco distorcido, vai? No último segundo, a mãe Carmel convence ele, mas eu acho que essa mágoa da morte do Yoru teve um efeito muito maior nesse personagem do que a gente imagina. Porque a mãe Carmel não é só uma forasteira, ela é alguém que salvou a tripulação dos piratas gigantes da execução pela marinha, e justamente por isso teve o respeito e gratidão dos gigantes, assim mudando completamente o meio de vida deles, fazendo uma ponte para comércio, trocas e diplomacia com o resto do mundo. Só que por trás dos panos ela fazia acordos com o governo mundial para praticar tráfico humano, basicamente, né? Ela pegava crianças com potencial absurdo e vendia elas para a marinha para se tornar guerreiros, através desse programa que a gente tem gigantes na marinha hoje, porque eles foram recrutados de Elbaf, lá da época que a mãe Carmel montou a casinha dela, que era uma fachada para esse tráfico humano maluco. Tanto que a própria Big Mom tinha potencial para se tornar uma almirante, porque o nível de poder dela com 8 anos de idade era simplesmente absurdo. E a marinha, claro, o governo mundial também, através dos Gorosei, já estava de olho nesse talento. Esse sempre foi o papel da Carmel. Elbaf sempre foi tretada e a gente sempre teve aí para ver. A partir do momento que essa mudança traz a Big Mom para dentro de Elbaf, mata o amigo do Yao e também herói, e de certa maneira perpetua essa nova cultura de troca e comércio, o ressentimento do ancião Yao
deve ter chegado num nível surreal. Sinceramente, quem está disposto a matar uma criança dormindo por vingança, piscaria 2 vezes em matar um rei e culpar o próprio filho? Pois é, o Jarl matou o rei Harald e botou a culpa no Loki, e isso está literalmente estampado na sua cara. Agora que eu já dei as evidências narrativas para motivação do nosso suspeito, vamos passar para as provas materiais. O Jarl carrega uma espada por aí atravessada na sua cabeça. E no capítulo 1136, os gigantes contam que esse ferimento veio da tentativa do Jarl de salvar o Harald do Loki. Agora, essa história não é meio estranha? Muito, porque a espada da cabeça do Jarl parece ser igualzinha à espada mostrada no quadro quando citam a morte do rei Harald. Aparentemente tem uma estátua ali no seu castelo que representa o rei. E se representa o rei, certamente representa também a espada que ele carregava, que pode ser só um design comum, mas curiosamente tem a mesma guarda que a que o Jarl tá na cabeça. Então faz sentido que essa mesma espada poderia ser a que o rei Harald carregava. E além disso, o Loki não parece usar a espada. Inclusive, ele foi preso com um martelo. Então, pelo mangá, já tem algumas evidências que ficam estranhas para a história do Jarl. Além disso, existe uma motivação colossal para o Jarl querer matar o rei Harald, e os próprios gigantes descrevem isso de uma maneira genial do Oda, porque ele coloca no roteiro na inocência, porque os gigantes realmente acreditam em tudo que está sendo falado, mas por trás do texto tem terríveis segredos escondidos. Eu acho que ele estava querendo soletrar o motivo da morte do Harald, porque no capítulo citam como Loki matou seu pai, um homem incrível que tentou conectar Elbaf ao mundo lá fora, mostrando que a sua temida reputação como a terra dos guerreiros não é a única coisa que eles têm a oferecer. E, gente, isso que eu falei agora é literalmente a motivação do Jarl para matar o Harald. Foi porque ele continuou com o sistema de comércio, troca e diplomacia implementado pelo ato de bondade da mãe Carmel, que na visão do Jarl na época só trouxe caos, destruição e Big Mom, que é sinônimo disso. Isso também justifica como Harald no futuro tentou casar o rei Loki com uma das filhas da Big Mom. Você lembra, né? Loki e Lola, que acabou sendo trocada pela Chiffon e teve uma quebra nessas conversas. Essa tentativa diplomática de arrumar algo para o filho fazer de produtivo certamente deve ter deixado boa parte de Elbaf completamente revoltada, inclusive, claro, uma das suas mais antigas lideranças políticas, o ancião Jarl. E não para de ficar bom, porque em Elbaf existe uma grande discussão de âmbito religioso sobre interpretação de textos sagrados. Olha que beleza! Agora, o que os textos Harley realmente revelam? Talvez essa seja uma pergunta que somente Nico ou Robin é capaz de responder, ou talvez nem ela. Mas o fato é, a narrativa do verdadeiro propósito do Deus do Sol e seu papel nos apocalipses que aconteceram e estão para acontecer no mundo de One Piece vai ser algo vital para essa saga. Fica claro que todo mundo quer virar Nika em Elbaf. Ele é tipo uma ascensão profética dos gigantes na obra, uma espécie de Azor Ahai do Game of Thrones, só que da crença de Elbaf. Ou se você viu Duna, né? Listen Al-Gaib. Só que as diferentes interpretações do mito trazem diferentes motivações para esses candidatos. Para mim tá claro que o Loki enxerga o Deus do Sol como um deus da destruição. Mas ao mesmo tempo, o Jarl diz que ele acredita que o motivo do Loki ter matado o rei Harald foi sua vontade em se tornar o Deus do Sol. Isso combina com o que vimos no final do capítulo, né? A maneira que o Loki está falando que ele vai destruir o mundo bate com uma motivação para matar o próprio pai e conseguir esse fruto. Só que uma meia-verdade na fala do Jarl acaba embolando a situação toda. Porque eu acho que o Jarl tem razão. O Loki realmente queria virar o Deus do Sol, mas quem não queria que isso acontecesse era o próprio Jarl. Como ele mesmo admite na descrição de Nika pro povo de Elbaf nos últimos capítulos, os líderes, os reis de Elbaf, sempre temem o retorno de Nika porque ele traz grandes mudanças. Quem é que não gosta de grandes mudanças? O Jarl definitivamente é um dos líderes de Elbaf. Então, de certa maneira, ele mesmo está se colocando nessa posição. E a própria palavra Jarl, se você botar no escandinavo ou no inglês antigo exatamente, significa um líder, um chefe de tribo, né? Até a palavra Earl, que é um nome clássico em inglês, vem dessa mesma origem. Então o cara traz esse título no nome, e o Oda não é inocente, ele botou isso com uma motivação clara, para relacionar o Jarl à própria narrativa que ele está construindo. Não dá para saber ainda qual é a verdadeira relação do Loki com o rei Harald, mas para mim tá claro que o Jarl fez de tudo em seu poder para criar o mito da vilania do Loki e deixar ele completamente sem respaldo e sem credibilidade perante o seu próprio povo.
Quem lembra do enredo do Usopp, né? Quando o Usopp fala que os piratas estão chegando, ele já mentiu tanto que ninguém mais acredita. Isso aí claramente tirado das fábulas do Esopo, né? Do menino e o lobo. Então, o Loki é mais uma versão, só que agora um gigante de Elbaf. Não à toa, o Oda botou o Usopp pra mentir de novo nesse capítulo, falando que ele derrotou o War Jr., que é 3 vezes maior que qualquer gigante. Pô, simplesmente genial. Absolute mangá. A gente sabe sobre o nascimento do Loki no capítulo 867. É anunciado até que ele nasceu no mesmo dia do Goldberg, conversa com o Luffy nesse último capítulo. Só que em momento nenhum falam sobre profecia ou príncipe amaldiçoado, nada assim. Pelo contrário, parece uma parada maneira, bacana esse nascimento do Loki. Então, poderia até estar rolando, mas o Oda não deixou nenhum indício sobre isso no flashback de Whole Cake. E como eu descrevi, o capítulo 867 muda tudo em Elbaf, em especial pro Yao, porque é lá que acontece a tragédia. Então, a partir do momento que ele poupa a vida da Lilin pelos pedidos da mãe Carmel, eu acho que o homem que poupou essa vida não era mais o mesmo. A dor e o ressentimento devem o ter consumido até o caminho da vingança. No próprio capítulo 1136, o Oda faz questão de relembrar que a Lilin matou o Yoro, justamente porque isso vai ser algo importante para o enredo no futuro, sendo a motivação da traição do Yao. E eu acho que se analisarmos os balões de texto depois dessa menção, eles não estão simplesmente escrevendo os feitos do Loki, mas eu acredito também que estão descrevendo o que o Yao fez desde a sua infância para incriminá-lo no futuro. Se ele temia uma segunda Lilin, a essa altura ele já tinha identificado no Rei Harold o motivo pelas tragédias estarem acontecendo em Elbaf. Então faz sentido que ele preparasse o terreno para mais uma grande tragédia. A profecia do príncipe amaldiçoado. Ou então realmente, talvez já existisse e ele meramente deu um empurrãozinho para ela. De qualquer jeito, a função na história é a mesma. Porque a partir da profecia que o príncipe amaldiçoado mataria seu pai, tudo de ruim que acontecesse poderia de alguma maneira ser atribuído ao Loki. A gente está falando aí da morte da rainha, a gente está falando aí da morte do cavalo da fortuna, que quem sabe não foi o próprio Yao que matou, entre outras tragédias. E só para deixar claro, eu não duvido que o Loki é um merdeiro maluco, inclusive eu acho que o Oda tá colocando ele num papel bem mais de anti-herói do que um protagonista mal compreendido clássico, né? Alguém que está simplesmente sendo enganado e mal entendido. Eu acho que tem sim um lado cruel, sádico e vilanesco no Loki, mas que não define o personagem. No entanto, com as sabotagens do Yao e as próprias ações do Loki, a sua palavra não valia de nada. E a partir do momento que o rei morre e o Loki foge, qualquer narrativa que o Yao, que estava presente no momento do assassinato do rei, tecesse, se tornaria verdade. Outro ponto que reforça muito a teoria é justamente a reação do Luffy ao discurso do Yao e dos outros gigantes. Mesmo ouvindo de várias pessoas que Loki é o príncipe amaldiçoado patricida, que tudo deu errado, etc., a primeira reação do capitão é simplesmente deixar o banquete e encontrar o Loki. O próprio Zoro tenta avisar o Luffy que ele está sendo enganado, mas quando ele vê a reação do Yonkou, revoltado com a possibilidade de ser mentira, falando que quer encontrar o Shanks a todo custo, o Zoro fala uma frase muito sábia e importante, que é basicamente o Oda conversando com a gente. Bom, se formos levar em conta a reputação dele, se bem que eu nunca o conheci. O Zoro está abrindo margem para a ideia que a reputação não é tudo, que talvez se ele conhecesse o Loki, assim como seu capitão, também teria suas dúvidas. O espadachim resolve na onda do Luffy e ajudar a libertar o Loki, mesmo com as suas ressalvas, porque o Luffy é realmente fácil de ser enganado, a gente tem que admitir. Mas é até irado como o Oda joga vários paralelos passados e às vezes a gente não repara. É comum a reputação de alguém em One Piece não realmente contar toda a história. Lembra quando o Oden ficou se humilhando, dançando pelado em praça pública por anos? Mesmo com um ano virando as costas para ele, achando que ele se prostrou e se humilhou perante o Orochi, a verdade é que ele estava entregando a sua reputação em troca da vida dos cidadãos de Wano que ele estava salvando. Não seria novidade no enredo da obra. Ainda existe uma peça vital nesse quebra-cabeça que eu não tenho 100% de certeza ainda como se encaixa. A relação entre Cavaleiros Sagrados e Elbaf. Talvez o Rei Harold realmente fosse um traidor e também o motivo de terem um círculo de invocação de Mu dentro do seu castelo. Talvez o Oda queira fazer um roteiro bem interessante, onde o Yao tem uma parte de razão sim. O Rei Harold era alguém ruim, mas ele acaba também sendo usado pelos próprios Cavaleiros Sagrados,
explorando suas emoções de tristeza e vingança para conseguirem invadir Elbaf e manipular o reino dos gigantes. Lembra que na primeira interação com o Luffy, o Loki chama o Shanks de covarde? Bom, isso não faz sentido nenhum, ainda mais sabendo que o Loki foi derrotado pelo próprio Shanks no oceano e retornado a Elbaf. Mas aí é que clicou. Nós sabemos que os Cavaleiros Sagrados conseguem se teletransportar diretamente para dentro do Castelo Real de Elbaf, assim como eles fizeram no capítulo 1134. Nós sabemos também que o Rei Harold era alguém que concordava com a ideologia de comércio, troca e um jeito menos guerreiro de ser gigante. É possível que o Loki tenha visto uma conversa entre Shanks e Rei Harold, provavelmente uma conversa que revelava um pacto entre Cavaleiros Sagrados e Elbaf de uma maneira incompreensível para Loki. Shanks então pode ter matado o Rei Harold ali mesmo, amarrando uma ponta solta, ou ter dado até o sinal para Yao o fazer, o que resulta na cena da espada do Rei Harold cravada na cabeça do antigo herói dos gigantes. Fato é que o Loki deve ter partido pro oceano depois de comer a fruta e em busca de matar o Shanks. Por quê? Porque o Shanks é um covarde que quer destruir a cultura guerreira de Elbaf. Mas quem o Loki encontrou no mar pro seu azar? Realmente o príncipe amaldiçoado, porque ele encontrou o verdadeiro Shanks. Confuso, ele é derrotado e acaba sendo devolvido para os gigantes. Pelo depoimento do renomado ancião Yaru, acabaram prendendo o príncipe amaldiçoado de uma vez por todas, pelo crime de patricídio. A partir daí, o Shanks foi elevado a Yonkou e o resto é história. Além disso, terem convidado o Loki para se juntar aos Cavaleiros Sagrados indica para mim que eles já tinham conhecimento dessa fruta lendária. E, quem sabe, não tinham um pacto com o Rei Harold de certo momento obtê-la, ou talvez alguma coisa a ver com uma profecia que eles só pudessem pegar em outro determinado momento. Enfim, assim como o Luffy, o Loki simplesmente comeu uma fruta lendária e não tinha mais o que fazer. Quem sabe isso não é um paralelo entre o Shanks e o Shanks, que ficaram frustrados com um doido acidentalmente comendo uma fruta lendária que era para eles terem em mãos. É até engraçado, né? O Luffy pede para entrar na tripulação do Shanks depois que come a fruta. E o Loki recusa o convite a entrar na organização do Shanks depois de comer a fruta. Eu tô de olho em você, Oda Gênio, não é meu primeiro rodeio. Mas eu acho que eu tô muito já na frente. No entanto, eu acho que o Yao vai ser sim um traidor e o Loki vai ser injustiçado por esses motivos que eu descrevi aqui. Adicionando ainda mais a questão da interpretação múltipla do mito do Nika, você pode estar aí trabalhando com um Loki anti-herói que talvez realmente seja uma força que o Luffy tenha que lutar ou tenha que derrotar, porque ele é o Dark Nika. E aí, amigo, se ele for o Dark Nika, pode ter certeza, a teoria que eu fiz que o Barba Negra vai matar ele e roubar a fruta é potato, vai acontecer fatalmente. Mas isso é para outro vídeo, outra live. Domingão, quero vocês aí com a gente. Galera, um beijo, um queijo. Não deixe de checar nosso Ticoteco, nosso Instagram também, estão postando Reels lá. E é isso, galera. Valeu! Pó de palha secreto, eu vou te contar, hein? Acabei de ver um Reels de um gringo. Passport Papi. This is the Tunnel of Death, o túnel da morte e tal. Cara, é o túnel do Leme de Copacabana. Mas eu entendo, cara, realmente é punk lá, é foda. Dito isso, é muito engraçado, no prédio aqui, desci todo esmelambrado pra pegar uma comida lá embaixo, tô subindo, segura a porta lá, pô, casal super simpático. O maluco revela que ele me conhece, que ele vê o canal Chapéu de Palha. Pô, eu fico super feliz, Luciano, cara, gente fina e tal. Damos tchau. Aí eu chego em casa, me olho no espelho. Cara, meu cavanhaque todo babado de pasta de dente. Vergonhoso. É isso, tá tudo bem. Pelo menos eu tava tentando ser carismático. Galera, um beijo, um queijo e valeu. Pode palha, secreto.